Hoje, na verdade, eu não preparei uma mensagem. Eu queria só ter um pouco de comunhão com vocês sobre alguns assuntos que nós julgamos ser bastante importantes para que vocês possam ter uma caminhada com o Senhor cada vez mais saudável, mais consistente, mais verdadeira. E vocês estão recebendo uma folhinha aí, né? Só para dar um norte para a nossa comunhão. E eu queria mais era manter uma conversa, né? Mas eu não sei como fazer isso. Eu estou aqui na frente, vocês aí. Mas vamos tentar. Existe um encargo no nosso coração. Existe um encargo de que todos vocês sejam preservados até a volta do Senhor. Amém. E eu não sei quanto a vocês, mas para mim a expectativa da volta do Senhor, ela está muito clara. Eu acho que não só para mim, mas para uma grande parte do povo de Deus, existe uma expectativa muito clara de que o Senhor Jesus voltará num tempo, talvez não muito longínquo, mas um tempo bastante próximo. E nós precisamos nos preparar para encontrar o Senhor. Na verdade, não é para nós encontrarmos o Senhor, nós precisamos nos preparar para Ele nos encontrar. Entende? Se nós estivermos indo ao seu encontro, vai ser uma bênção quando Ele nos encontrar. Então, o propósito desse encontro aqui hoje é a gente ser um pouquinho mais despertado e entender que existe um cenário espiritual antes da volta do Senhor. Eu não sei bem como transmitir isso para vocês, porque são coisas não muito fáceis de serem comunicadas, mas vamos contar com a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa, primeiramente, conseguir transmitir um pouco dessa comunhão para vocês. Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre por que nós reunimos, por que nós oramos, por que nós cantamos hinos, por que estamos na vida da igreja. Porque se nós não sabemos o porquê das coisas, as coisas perdem sentido para nós, não é verdade? Para vocês é assim? Eu sempre gostei de estudar, desde criança, mas eu não gostava de ir para a escola. Parece meio paradoxal, né? Mas eu não gostava de ir para a escola, porque eu ficava assim, para que eu vou na escola se eu posso estudar em casa? Mas depois que você entende o propósito das coisas, as coisas passam a ter sentido para você, e aquilo que tem sentido para você começa a dar rumo à sua vida, não é verdade? Então, hoje eu estou aqui, tenho 56 anos, fui salvo aos 8 anos de idade, você acredita? 8 anos de idade. Isso já fazem quantos anos aí, Rodrigo? Você acabou 48 anos atrás eu fui salvo. E eu estou aqui, irmãos, só posso dizer, sabe o quê? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, a maioria aqui, com exceção do pequeno aqui, que eu não sei qual a idade dele. Quanto? 7 anos. 7 anos que você tem? Então, eu fui salvo com 8. Então, 1 ano mais velho. 1 ano mais velho que você, exatamente. Isso quer dizer que você também pode ser salvo daqui a pouco. Mas eu creio que a média de idade aqui, eu não sei qual é, alguns devem ter 14. Lucas, você tem que idade? 13. Uma boa idade. E eu queria abrir essa comunhão dizendo isso, que nós precisamos ter realidade naquilo que estamos fazendo. Só que a nossa realidade,
é uma realidade no plano espiritual. Eu não sou ligado em futebol. Teve um dia que eu compartilhei, aqui na reunião foi o dia que eu compartilhei a mensagem, falei do jogo do Botafogo, mas eu falei aquilo sem saber que o Botafogo estava na final da Copa Libertadores, depois que eu fui saber. E aí eu estava vendo lá na televisão os torcedores do Botafogo em estado de êxtase. Sabe por quê? A realidade da vida deles, sabe o que é? É o Botafogo. Então, quando o Botafogo ganhou a Taça Libertadores da América, tem algum botafoguense aqui? Levanta a mão aí. Vocês devem estar felizes, né? O Vitor até suspirou. Parabéns aos botafoguenses aí. Mas vocês são Botafogo, mas vocês são de Jesus, né? O mais importante. Então eu estava vendo as pessoas do Botafogo foram lá para Buenos Aires, não é isso? Para mim não faz nenhum sentido. Os dois times que participaram da final eram do Brasil e a final foi em Buenos Aires, mas os caras pagaram passagem, foram lá, pagaram hotel, porque a vida deles é o Botafogo. Aquilo faz sentido para a vida deles. Mas a igreja, por estar num plano espiritual, alguns podem não captar qual é o sentido disso. Aí você acaba, não faz sentido para mim. Aí isso não te dá alegria, não te dá satisfação, não te dá motivação. Então nessa tarde eu gostaria de resgatar um pouco do sentido espiritual das coisas. Eu quero mostrar para vocês que nós somos uma geração, eu vou me incluir aqui também, tá? Nós somos uma geração que provavelmente encontrará o Senhor Jesus face a face. Isso faz sentido para vocês? O que vocês acham? Vocês acham? Gostei, firmeza. Nós temos que começar a ter sentido, essas coisas começar a fazer sentido para nós. Nós somos uma geração, a geração, artigo definido, que muito provavelmente verá Jesus face a face, antes da morte. É verdade. Quando alguém falava isso para mim, quando eu tinha 8 anos de idade, que eu me converti, que o Senhor me ganhou, isso não fazia sentido para mim, porque eu só tinha 8 anos. Mas 48 anos depois, isso faz muito sentido para mim. E eu espero que nessa tarde também faça sentido para vocês. Ok? Amém. Vocês estão com a folhinha, vocês vão perceber que essa folhinha de vocês aí, a minha, tem 6 páginas. Isso é reflexo dos 56 anos de idade. Quem esquece a opção de coisa, ele tem que anotar tudo para não esquecer o que vai falar. Mas provavelmente eu não vou conseguir falar tudo. Mas eu quero dizer para vocês, estar na vida da igreja hoje tem uma promessa para o futuro e também para o presente. Se isso fizer sentido para vocês hoje, a vida de vocês pode ganhar um rumo em todos os aspectos. No aspecto da escola, no aspecto no futuro da faculdade, quem está na faculdade, no aspecto depois do trabalho, no aspecto do casamento. A vida de vocês, quando Cristo está na vida de vocês de uma forma concreta, real, a vida de vocês tem sentido. Por que eu estou falando isso? Nós vivemos não mais na era da internet, já vivemos na era da inteligência artificial. O 6G já está sendo implantado em alguns países, 5G foi implantado agora no Brasil, acho que ano passado, não foi? Já o 6G, daqui a pouco também 10G, sei lá quantos G. E isso exerce uma grande influência sobre essa geração. Lembra que Jesus falou assim: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça?
quando ele fala de geração ali, ele não está se referindo a uma geração de idade, mas é um tipo de comportamento de uma geração em geral. Então, por isso eu também me incluo nessa geração. Essa geração que nós vivemos hoje, que nós estamos, é uma geração que sofre influências mentais, psicológicas e espirituais que nenhuma outra geração antes de nós experimentou. Então, eu queria que vocês me acompanhassem, não ficassem dispersos, procurassem entender, abrissem o coração para ver onde nós vamos chegar. Nós precisamos ter um coração de busca. Somente aqueles que têm um coração de busca vão conseguir entender o que é o sentido da vida, como Jesus é o sentido da nossa existência. Talvez você fale, irmão, isso aí é coisa de velho. Não é não. Precisamos, quanto mais novo você tiver um coração para o Senhor, mais sentido a sua vida vai ter. Essa era que nós vivemos é uma era, não é mais uma era moderna, nós vivemos a era pós-moderna, a era da inteligência artificial, onde problemas psíquicos, psicológicos, comportamentais, problemas familiares, problemas emocionais estão se desenvolvendo numa escala sem precedentes. Crianças de 5 anos de idade em depressão profunda. Existe, quando Cassiano trabalha em escola, minha esposa agora também está dando aula, as coisas que ela me conta eu não acredito. Quer dizer, eu acredito que ela me conta. O que eu quero dizer é o seguinte: é difícil de acreditar de adolescentes de 12, 13 anos com o tipo de problemas que eles têm. Agora eu quero mostrar para vocês qual é a origem desses problemas, onde eles podem nos levar e também mostrar a saída para tudo isso. Amém? Amém. Todos nós sabemos que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra, não é isso? Ok. Eu vou dizer para vocês hoje aqui, vocês sabiam que vocês também estão em guerra? Sabia que você está em guerra? Sabia que você está em guerra? Quem aqui, vocês vão achar engraçado agora, quem aqui viu o filme Matrix? Levanta a mão. Eu vi. Não foram muitos não. Eu vou brincar com vocês agora. Hein? Ah não, qualquer um. No filme Matrix, qual era o cenário do filme Matrix? Existia uma realidade virtual, não é isso? Os seres humanos estavam, como é que é aquilo? Um casulo, não é isso? Como é que é? Uma cápsula. Aí as máquinas dominavam o mundo, mas os seres humanos tinham consciência que eles estavam numa cápsula e que estavam sendo, a sua energia vital sendo drenada? Não, né? Isso é a Matrix. Eu vou falar para vocês, hoje eu vou tirar vocês da Matrix. Eu vou tirar vocês desse casulo hoje. Eu não, Jesus, né? Mas o que eu quero é abrir um pouco a visão de vocês. Porque tudo parece que é natural. Tudo parece que é uma consequência natural dos fatos. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que não é. Não é. Tudo que acontece no mundo físico que nós vivemos, ele é reflexo do mundo espiritual que nós não vemos. Vou provar pela Bíblia para vocês. Senhor Jesus. Então você está numa guerra. Você está na guerra para sair do casulo e não servir mais às máquinas. Você sabe que Hollywood é o profeta do diabo, não é isso? Vocês sabem disso?
Hollywood é uma empresa, uma indústria de entretenimento, onde o diabo tira onda com cada ser humano. Ele está mostrando tudo o que ele está fazendo, para que as pessoas não percebam o que ele está fazendo. Sabe qual é a maior estratégia do diabo? É que ele consegue se ocultar em tudo o que ele faz, de modo que nós pensamos que as coisas que acontecem simplesmente acontecem, mas não é assim. Então, nós precisamos entender isso. Numa guerra, nem as crianças são poupadas. É por isso que eu estou querendo ter essa... Nós aqui, na verdade, não é eu que quis ter essa comunhão. Eu tive um sentimento, compartilhei na reunião de serviço com os irmãos e falei que gostaria de conversar com os jovens de Nova Iguaçu. Não era nem uma mensagem. Falei, eu gostaria de ter uma conversa com eles. E na reunião de jovens no sábado que eles têm, aí os irmãos falam, não, vamos expandir isso daí. É por isso que eu estou meio aqui sem saber como. Mas numa guerra nem as crianças são poupadas. E eu quero que vocês entendam que vocês também não estão sendo poupados. Se você permanece na santa paz da ignorância, tudo vai estar bem. Mas a palavra de Deus é luz para nós. Amém. Ela nos tira da ignorância espiritual para nos colocar no caminho da verdade. Ok? Então, a nossa guerra hoje, ela tem um aspecto principal. Não estamos aqui para atacar ninguém. O aspecto principal da nossa luta hoje, nós também não declaramos guerra a ninguém. Se você ler lá o profeta Daniel, lá no Velho Testamento, você sabe, Esther, há quantos anos que Daniel profetizou antes de Cristo, mais ou menos? 700 e poucos anos de Cristo, antes de Cristo. Então isso significa que tem aproximadamente 2.700 anos para nós hoje. Sabe o que Daniel falou lá há 2.700 anos atrás? Ele falou que a besta, o anticristo, declarará guerra contra os santos. Existe um livro de uma irmã chamada Jessie Payne Lewis, que o nome dele é Guerra contra os Santos. Satanás não faz guerra contra as pessoas do mundo. Sabe com quem ele faz guerra? Contra os santos. E sabe qual é a estratégia dele? E lá fala assim: ele magoará os santos do Altíssimo. Vou fazer uma pergunta aqui: vocês são os santos do Altíssimo? Amém. Mais uma vez, vocês são os santos do Altíssimo? Amém. Então existe uma guerra declarada contra vocês, para magoar você. Esse magoar não é no sentido assim, fiz uma coisa que você não gostou e você ficou magoadinho. Não, fiquei de biquinho, magoar. Não, esse magoar aqui, no original, tem o sentido de desgastar. Ele vai te desgastando hoje, te desgasta mais um pouquinho amanhã, te desgasta mais um pouquinho depois de amanhã, isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco a sua mente está em parafuso, as suas emoções estão em caos, a sua mente não coordena mais, mas nós somos os santos do Altíssimo. Amém. Existe um que é por nós. Ele sabe quem é? É o nosso sumo sacerdote. Amém? Amém? Em Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, ele usou uma expressão que nós precisamos atentar: livra-os do... Em algumas traduções está assim, livra-os do mal, mas a tradução mais correta é livra-os do maligno. Por que Jesus orou dessa maneira, Alana?
é porque Jesus, ele via o mundo físico, onde ele estava, mas ele conseguia ver o mundo espiritual que nós não conseguimos. Ele sabia que o maligno já havia declarado guerra contra os santos. Sabe quando? Quando que Satanás declarou guerra contra você? Quem sabe? O que você acha? Hein? Satanás declarou guerra contra o homem em Gênesis capítulo 3, há mais de 6.000 anos atrás. Então, Satanás, ele tem uma função: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para quê? Para nos dar vida. Amém. E vida em abundância. Amém. Como eu falei, crianças de 5 anos com depressão, com tristeza, com crise de ansiedade, isso se suicidando. Isso porque você acha que isso aí é só uma questão comportamental? Não, é porque eles estão vulneráveis aos ataques. Então nessa tarde aqui, meus irmãos, eu não vou chamar vocês de jovens, vou chamar vocês de irmãos, porque vocês de fato são meus irmãos. Na idade vocês podem ser mais jovens que nós, mas vocês são meus irmãos. Diante do Senhor nós somos iguais. Aí na folhinha de vocês, no número 2, fala que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Amém? Amém? Amém. Sabe o que esse sumo sacerdote está fazendo por nós? Ele está intercedendo por nós. E como o Espírito, ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. E ele é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Certo? Ele é o nosso advogado. Quem aqui já ouviu falar no livro de Jó? Jó. Alguém já viu ali, leu no livro de Jó, que Deus uma vez fez uma reunião com os anjos? Aí apareceu um sujeito lá. Sabe qual é o nome desse sujeito? Satanás. Eu não me peço explicação como ele conseguiu chegar lá, mas ele estava lá. E Deus interagiu com ele. Aí ele perguntou: de onde você vem, Satanás? Eu estava dando um rolezinho aí pela terra, procurando alguém para tragar, porque ele declarou guerra, certo? Então ele é esse, irmãos. E a Bíblia fala que ele nos acusa diante de Deus, ele nos difama diante de Deus. Sabe quantas horas? 24 horas por dia, dia e noite. Aí você fala: irmão, o que é isso, irmão? E agora? Mas eu vou ter a boa notícia vem agora. Ele está nos acusando diante de Deus, mas Jesus está à destra de Deus. Amém. E intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Amém? Amém. Fala aí: eu tenho um advogado. Você tem um advogado. Amém? Amém? Por isso, o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, disse que ninguém pode intentar ter a intenção de fazer nenhuma acusação contra os eleitos de Deus. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus quem o justifica. Você não está vendo Satanás, eu não estou vendo, mas ele está agindo. Mas também você não vê que Jesus está sentado à direita do trono de Deus? Amém? Ele intercede por nós. Amém. Quem aqui se acha uma pessoa fraca para seguir a Deus? Poxa, que bom, vocês são fortes, graças a Deus. Então, para aqueles que não são fortes, que se acham fracos,
Em Hebreus capítulo 4, no versículo 15 e 16, o apóstolo fala assim, que ele se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas fraquezas. Eu estou aqui não é porque eu sou forte, é porque ele se compadeceu de mim. Nós estamos aqui. Agora, qual deve ser a nossa atitude? É isso que eu quero despertar em vocês. Aqui fala que nós devemos nos achegar confiantemente onde? Junto ao quê? Ao trono? Para quê? Para que nós precisamos nos achegar? Exatamente. Quando você se achega ao trono da graça, porque você está passando uma situação de que alguém quer intentar contra você, sabe o que você acha? Misericórdia. E acha graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Estão conseguindo me acompanhar até aqui? Ó, se tiver muito enfadonho e enjoado, vocês falam. Eu não quero enfadar vocês não. Quando nós chegamos a 2 Timóteo, que está aí no número 3 da folhinha de vocês, agora que eu quero entrar um pouco mais especificamente, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo, nos versículos de 3 a 5, ele fala assim: sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A tradução melhor desse versículo não são tempos difíceis, são tempos penosos. Penosos. Aí ele começa a dar a característica da geração que viverá nesse tempo. Agora eu vou ler aqui, ver se vocês conferem se a característica dos colegas da escola de vocês, da faculdade, do colega de rua são essas daqui. Paulo falando: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si. As pessoas vão ser muito egoístas. Isso aí bate com os teus colegas da escola lá? Bate, vida? Júlia, bate com os colegas da faculdade? São amantes de si mesmos? São amantes do dinheiro. O que você acha? As pessoas hoje são amantes do dinheiro ou não são? O que você acha, Davi? São amantes do dinheiro. São presunçosos, arrogantes, difamadores, desobedientes aos pais. Algum de vocês aqui é desobediente aos pais? Não, né? Aqui não. Aqui não, né? E em casa? Você vê, está tudo no mesmo nível. Ingratos, ímpios. O ímpio tem prazer em pecar, prazer em fazer a maldade, prazer em ofender as pessoas, prazer em blasfemar contra Deus. É ou não é a marca dessa geração? Sim. Senhor. Sem afeto natural. Eu me lembro, não quero ser nostálgico ou saudoso, mas quando eu era criança, até a minha adolescência, a gente se via uma pessoa mais velha, a gente tinha respeito, né? Eu sou da época que eu falava bença pai, bença mãe, bença avô, bença avó, bença tio, bença tia, e não falava a sua benção, é bença, né? É bença, bença, abreviadamente falando. Sabe por quê? Era uma geração que ainda tinha afeto natural. Mesmo você não sendo um crente em Jesus, as pessoas tinham afeto umas pelas outras. Hoje você vê afeto natural entre as pessoas? É muito difícil. Cruéis, inimigos do bem, inconsequentes, cegados pelo orgulho, amantes dos prazeres e não amantes de Deus. Agora olha só, o que Paulo fala? Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha o que Paulo fala aqui: afasta-te também deste. Mas por que Paulo recomendou Timóteo se afastar deles? Se Timóteo não vivia no mundo, é porque esse tipo de gente entrou na igreja.
Então Paulo falou para Timóteo: afaste-se destes. Nós aqui concluímos domingo passado, né? O estudo de Mateus, e nós vimos que no reino dos céus existe a realidade e a aparência. Essas pessoas estão na aparência do reino dos céus, não estão na realidade. Agora aqui também tem uma referência de Efésios capítulo 2, não tem? Eu vou ler aqui Efésios 2, de 1 a 3 para vocês. E vós, estando mortos em vossas ofensas e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Presta atenção. Curso, grava essa expressão aqui. Curso deste. Agora olha só. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Agora tem um outro segundo. Olha só. Segundo o príncipe da autoridade do ar. Aqui que eu quero chegar. Eu não falei para vocês que tem uma realidade espiritual? O mundo tem um curso, tem uma rota, tem um caminho, não é isso? O caminho é isso que nós lemos aqui. Você vê a expansão da homossexualidade a nível global. Isso é o curso do mundo. Mas por que o mundo anda de acordo com esse curso? É porque esse curso está sendo regido pela Matrix, pelo príncipe da potestade do ar. Você sabia? E esse príncipe da potestade do ar, quem é? Quem sabe o nome desse sujeito aí? É Satanás. E sabe onde que ele atua? Olha só o versículo fala. O espírito, você vê espírito? Não. Mas aqui diz que esse espírito, ele está atuando onde? Nos filhos da desobediência. Desculpa, quando eu falo assim, não estou apontando para ninguém não, tá? É mania mesmo, aqui a gente fala com o corpo. Não é que, graças a Deus, eu acho que aqui não tem nenhum filho da desobediência. Amém. São todos filhos da obediência. Amém. Mas eu queria alertar vocês para uma coisa. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida pelos filhos da desobediência. E essa geração, ela pode exercer influência sobre nós. Eu vou falar para vocês aqui, como está no livro de Hebreus, fala assim: quanto a vocês, nós estamos persuadidos de coisas melhores. Ou seja, vocês não são esses filhos da desobediência. Vocês são muito melhores que isso. Vocês são filhos de Deus. Amém. Mas vocês ainda estão no mundo, como eu também estou no mundo. Não pensa que nós, por sermos mais velhos, não estamos sujeitos. Não, também. E esse príncipe do mundo, da potestade do ar, você não vê, mas ele está orquestrando para produzir uma geração que vai culminar, sabe onde? No governo do anticristo. Ok? Então eu desejo que vocês nessa tarde entendam isso. Nada acontece por acaso, nem na igreja e nem no mundo. Na igreja, quem rege a igreja é o Espírito Santo de Deus. Amém. Mas quem rege o mundo é o príncipe da potestade do ar. Sabe o que essa palavra potestade significa? Poderes. São poderosos. Eles são poderosos. Satanás, nós vimos lá no livro de Jó, ele estava diante de Deus. Ele teve ousadia de estar diante de Deus. Ele é tão poderoso. Isso aqui não é assunto para essa comunhão. Se um dia vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre Satanás, os seus ofícios e por que ele nos odeia. Só uma pequena palha. Satanás, ele era sacerdote de Deus. Sabia disso? Ele era o querubim
ungido da guarda. Sabe o que significa isso? Quem sabe aqui o que está em cima da tampa da arca? Eu vou dar uma dica assim, ó. Hein? 2 querubins. Quando lá em Ezequiel 28 fala que Satanás ele era o querubim ungido da guarda, sabe o que ele era? Ele era o querubim que guardava o santuário do Altíssimo. Ele é o querubim que guardava. Entende? Depois que ele se orgulhou, que ele foi julgado por Deus, e ele era rei e sacerdote, sabia disso? Lá em Isaías 14 fala que ele debilitava as nações. Ele era um sacerdote e um rei. Ele é muito poderoso. Você não tem chance contra ele. Não tem. Eu não tenho chance contra ele. Sabe qual é a nossa salvação? Encontramos, Senhor, graça em Ti. Amém. E abrimos nosso coração. Amém. Ele não falou da arca, esse hino? Como é que é? Na arca vem entrar. Noé teria chance de sobreviver ao dilúvio sem a arca? Nós não temos chance de sobreviver ao ataque de Satanás se não estivermos na igreja, se não estivermos debaixo da cobertura daqueles que amam a Deus, se não estivermos no lugar onde Deus guarda. Se você estiver no mundo, você não tem chance. Desculpe falar assim, mas por que eu tenho que falar assim? Porque nós estamos em tempo de guerra. Não podemos mais passar a mão na cabecinha de vocês. Amamos todos vocês, e é por isso que estamos falando assim, para que vocês não sejam uma vítima desavisada, porque você não vê Satanás, você não vê as potestades do ar. Você pode estar bobinho aí no WhatsApp, não sei lá onde, seguindo o curso do mundo como se tudo fosse maravilhoso, mas sabe para onde isso vai te levar? Para a morte. Por isso, eu não conheço todos que estão aqui. Se alguém não aceitou Jesus ainda, eu não sei, não conheço todos. Aceite agora. Agora, não deixe para o final dessa reunião. Você pode levantar agora, eu vou orar por você. Se você quiser, é a única maneira de você escapar. Não tem outra. Não é ameaça. Entende? Eu não estou querendo ameaçar para vocês, eu só estou querendo mostrar o que é a realidade. Porque se você entender o que é a realidade, você se posiciona pela verdade. Amém. Ok? Não é ameaça, não é, como eu posso dizer, sensacionalismo. Todos aqui, agora eu vou pedir, todos aqui estão aqui, creem na Bíblia? Levante a mão. Amém. Todos creem na Bíblia? Então, o que eu estou falando para vocês é só o que a Bíblia diz, não é o que o Rogério pensa. O que o Rogério pensa não importa. O que a Bíblia diz é que é a verdade. Então hoje é um trabalho intenso da potestade do ar, do Espírito que atua nos filhos da desobediência, para conduzir a humanidade, sabe aqui? A anomia e a rebelião. Que palavra é essa, irmão? Anomia. Anomia. Anomia significa é o professor Cassiano, o professor Estélio. É negação, mas é o que? É um sufixo, não é isso? É prefixo, perdão. É um prefixo. São duas palavras, e nomia. Nomia, sabe o que significa? Lei. E ausência de lei. Você já reparou que na Baixada Fluminense não tem lei? O sujeito bota a música funk 3 horas da manhã do lado da tua casa no último volume. Aqueles rolezinhos de moto para infernizar a sua vida. Criança de 10 anos, trombadinha, te roubando celular com arma. Sabe o que é isso? Satanás já conseguiu fazer o que ele queria no Rio de Janeiro. Ele já levou o Rio de Janeiro para a anomia. É verdade. E
de acordo com a característica de cada sociedade, ele vai levar a uma peculiaridade da anomia. Entende? E de um mais, tem o complexo de Israel. Os traficantes crentes, que não pode ter um terreiro de macumba como é que é, na comunidade dele, não pode ter freira, não pode ter padre, porque eles são crentes. É ou não é a anomia? Agora, vocês têm que entender o seguinte: o diabo está levando as pessoas para isso, sabe para quê? Para culminar no iníquo, o homem da iniquidade, e ele vai trabalhar de acordo com a característica da sociedade. A sociedade, o carioca, ele gosta de samba, futebol e carnaval, certo? Então ele vai trabalhar a anomia nessa área. Agora, se você vai para a Europa, as coisas já não são tão assim. Como que ele trabalha a anomia? Ele trabalha a anomia pela incredulidade, pela negação da verdade, a negação que existe Deus, a negação que existe o mundo espiritual. É a maneira dele trabalhar naquela sociedade. Então, em cada sociedade, o diabo vai conduzir o curso daquela sociedade para que ela seja uma sociedade totalmente à sua imagem. Senhor Jesus, agora preste atenção aqui, olha, vocês têm a folhinha aí no número 3, letra A, na quarta linha. Agora, qual é o objetivo? Seu objetivo é levar os seres humanos a uma contaminação profunda, não só da carne, mas também do espírito, fazendo com que o coração do homem se endureça e se desvie, de modo que Deus fique indignado com esta geração, forçando Deus a os entregar às suas paixões infames, por haverem desprezado o conhecimento do próprio Deus. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Aí depois vocês podem ler esses versículos. Letra B. Esses espíritos são como o ar que nos cercam e nos envolvem, e assim exercem influência sobre toda a humanidade de forma direta? Não, de forma indireta, igual lá na Matrix, lá você está no casulo da Matrix, entende? E você não percebe. E a maneira dele exercer essa influência como? É na mente, mudando os conceitos. Entendeu? E às vezes de forma imperceptível, eu diria não, praticamente todas as vezes. São como ondas de rádio que estão na atmosfera. Quando encontram um receptor, reproduz a sua imagem, né? Celular, você pode fazer videochamada, né? Hoje eu fiz videochamada lá com meus netos. Vi a Sofia, vi o Benjamin, vi minha filha, estão em outro país. Por quê? Porque existem ondas. Você está vendo as ondas de rádio? Mas elas estão aqui. Você vê as ondas eletromagnéticas? Não, mas elas estão aqui. Os espíritos malignos atuam dessa forma. Por isso que eu estou falando, jovem, se você abrir só um pouquinho, você vai dar caminho. Mesmo você não sendo um crente. Aí você fala, não, irmão, mas o Espírito Santo está dentro de mim. Amém. O Espírito Santo está. Mas lê lá. 2 Coríntios 7:1. Lê lá. Lê alguém para mim. 2 Coríntios 7:1. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Contaminação da carne, só da carne?
o seu espírito pode ser contaminado. Eu que disse isso, Alô? Como que o seu espírito vai ser contaminado? Se você abrir para essas influências. Essas influências vão chegar para vocês, principalmente através da internet. Quando eu digo a internet, não é a internet, então, a internet é só um instrumento, né? São os meios que são comunicados através da internet, as redes sociais. O que você mais vê na rede social? Amante do dinheiro, pessoas extremamente egocêntricas, não é verdade? É isso, os influencers. Então, cuidado, vocês aqui, ó, eu vou dar um pulo aqui, que não vai dar tempo de falar tudo. Nos dias de Noé, número 4, ele fala dos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Quem sabe? Hein? Lembra da salinha das crianças, quando as irmãs contavam a historinha de Noé para vocês? Nos dias de Noé veio o quê? O dilúvio. Mas as pessoas que não eram da família de Noé estavam esperando o dilúvio? Agora eu vou perguntar, por que veio o dilúvio? Isso não te ensinaram na salinha das crianças, não. Em Gênesis 6, Gênesis capítulo 6, fala assim, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e eles acharam elas bonitas, formosas, e eles, olha, estou vendo só moça bonita aqui, e fala assim, que eles as tomaram para si as que mais lhe agradavam. Quem sabe me dizer quem são esses filhos de Deus? Os mais antigos não, só os jovens. Quem sabe dizer? Os anjos caídos. Os anjos caídos, olha só, anjos caídos. Quem são os anjos caídos? São o Satanás não é o príncipe das potestades do ar, dos poderes do ar. Os anjos caídos são os poderosos que estão no ar. Aí eles não estão rodeando a terra, eles viram as meninas bonitas. Eu vou dar um jeito, não sei como eles fizeram, mas eles de alguma forma se materializaram e tomaram as filhas dos homens como mulheres. E sabe o que resultou daquilo ali? Uma geração híbrida. Quem sabe o que é hibridismo aqui? Explica aí, João. Rápido. Ligre. Tem ligre, tem? Não sabia não. Exatamente. Quando você tem duas espécies, Deus criou cada coisa segundo a sua espécie. Aí as duas espécies se acasalam, ou aí gera uma terceira coisa que não é nem isso nem aquilo. Aí fala que ali surgiram os varões de renome da antiguidade, e fala assim, naquele tempo havia gigantes na terra. Irmão, isso é historinha. Tá bom. Qual é o gigante mais famoso da Bíblia? Golias. Golias era descendente dessa raça. Os filisteus. Por isso Deus teve que exterminar a raça humana. Entendeu? Porque os anjos caídos, eles tomaram as meninas, as mulheres. É claro, agora só. Quem aqui lembra do nosso ex-presidente Michel Temer? A ex-primeira dama, eu não sei o nome dela. Não. Eu não sei o nome dela, assim, com todo respeito, né? Mas você
quando via na televisão havia uma discrepância, né, de idade, não é isso? O senhor Michel Temer, nosso ex-presidente, eu suponho que ele já tenha mais de 70, mas a esposa dele não aparentava ter mais de 40. Agora vocês vão rir. Esses anjos caídos estão procurando as novinhas. Não, entendam o que eu quero dizer. Irmãs, cuidado. Cuidado que o diabo pode mandar alguém para acabar com a sua pureza. Desculpe. E jovens, aí vocês agora, isso é só para as irmãs. Cuidado que o diabo pode mandar uma jovem para acabar com a sua pureza. Eu estou falando sério. Tu acha que isso é historinha? O diabo, ele manipula as pessoas. Ele manipula, porque ele quer que o homem caia num estado da queda tão profundo, que ele se torne inútil para Deus. Mas eu estou falando para vocês, eu não estou falando que isso aqui, vocês estão nessa condição. Graças a Deus, não. Pelo menos que eu conheço, não estão. Aleluia. O que eu estou fazendo aqui é dar uma vacina para vocês. Porque uma vez que é contaminado, eu não estou dizendo que é impossível restaurar, mas o dano pode ser irreversível. O dano pode ser irreversível. Porque a fornicação, ela pode trazer para você uma semente de um espírito maligno. Não é brincadeira. Isso pode contaminar o seu espírito humano, de modo que você fique amortecido, incapaz de tocar nas coisas celestiais. Entende? Desculpe mais uma vez em falar essas palavras, vocês que são mais novas, mas vocês têm que ouvir isso, porque o diabo não poupa criança de 5 anos mais. Então nós não podemos mais ter aquele conceito assim: irmãos, eles são muito novinhos para ouvir essa palavra. O diabo não tem seletividade de idade. Ele vai destruir com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então nós estamos aqui para inocular vocês, para que vocês sejam santificados na verdade. Amém? Amém? Estou sendo muito pesado para vocês? Está dando para me suportar? Está dando para suportar? Vocês estão entendendo o recado? Vocês são inteligentes. Agora aí no número 5 de vocês, fala sobre Daniel, não é isso? Daniel capítulo 2. Eu quero encerrar logo essa parte. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho, não é isso? Quem aqui lembra do sonho de Nabucodonosor? Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua. A cabeça da estátua era de quê? De ouro. Ouro é um metal nobre, não é isso? Depois, os troncos e essa parte do peito da estátua era de prata. A cintura era de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés? Metade ferro e metade barro. Vê se nós podemos usar essa passagem da seguinte maneira. Imagina essa estátua. Ali fala dos impérios do mundo que estavam contra Israel, certo? Mas vê se nós podemos usar dessa maneira. Você reparou? Começou com ouro e terminou com barro. Você repara que vai havendo uma degradação do material, uma desvalorização do material. Ouro é um metal precioso. A prata é um metal semi-precioso. O bronze é um metal também que não é barato. Tanto é que os cracudos aí, quando rouba até hidrômetro, né? Porque tem um negócio de bronze ali que não enferruja, né? O ferro já não é um metal caro. Aqui, ó. Por que essa cadeira é de ferro não é de ouro? Porque o ouro é um material raro.
Por isso ele é caro. Tudo que é raro é caro. Agora, o Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo. Minha esposa é da cidade de Mendes. Lá passa uma linha do trem, onde passa o trem da MRS. Irmãos, o trem deve ter mais de 20 vagões, tudo com minério de ferro, mas não passa só um trem por dia, é toda de meia hora está passando um trem com mais de 20 vagões cheio de minério de ferro. Então, o ferro não é um metal precioso. E o barro? O barro é só para sujar o pé. Quem mora aqui em Alchim, né? Eu morava em Alchim, não, hoje em Alchim quase não tem mais rua de chão. Quando eu morava em Alchim, que era criança, não tinha rua asfaltada. Não tem o Morro da Moeda em Alchim. Você vê aquele Morro da Moeda? Eu me lembro, ô Jorge, eu me lembro. Você é da minha época, somos contemporâneos. A gente pegava aquele ônibus para Nova Iguaçu em dia de chuva. O Morro da Moeda não tinha asfalto nem calçamento. Era uma aventura. O ônibus tinha dia que não conseguia subir o morro por causa do barro. A draga tinha que puxar. O que eu estou dizendo? Agora, qual é o material que é usado na Nova Jerusalém? O ouro ou o barro? O ouro. O que o diabo está fazendo? Ele está moldando a sociedade, danificando a sociedade para que ela perca o valor para a economia eterna de Deus. Os seres humanos, na década dos anos 1900 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, eles eram mais nobres do que hoje. Um incrédulo tinha respeito por um idoso. Ele não era barro, talvez era ferro, talvez era bronze. Entende? Agora o material está muito degradado, irmãos. E vocês, meus irmãos jovens, vocês estão no meio desse material. Vocês são de ouro e eles são de barro. Aí eu pergunto, o ouro tem liga com o barro? Não. Mas eu conheço jovens que arrumam maneira de ligar. Se você viver como barro, você vai ser igual a geração de Noé. Qual foi o fim da estátua de Nabucodonosor? Ela foi destruída por uma pedra. Onde? Foi na cabeça? Foi nos pés, na base. Entende? O que aconteceu com a geração de Noé que não entrou na arca? Eles estavam esperando. Tu acha que aqueles que estão lá nos pés da estátua de barro estão esperando alguma pedra vir destruir a estátua? Esperando destruir a sociedade humana, os reinos humanos? Não. Mas nós somos de ouro. Nós somos preciosos para Deus. Por isso nós não podemos ter liga com o barro. Ok? Não podemos aceitar que Satanás degrade a nossa humanidade. Nós precisamos ter uma humanidade refinada, como a humanidade de Jesus. Quanto mais cedo você aprender isso, mais nobre e útil você será na mão do Senhor, e mais feliz você será. Quanto menos contaminação um ser humano tem, mais realizado interiormente ele é. Ok? Não deixe o diabo te contaminar por meio da ação de espíritos malignos. Então agora tem que acelerar. Agora, eu acho que eu não vou ter muito tempo de falar esse número 7, que é aqui que eu gostaria muito de ir. Deus está nos chamando para onde? Deus está nos chamando para a glória. Você sabia que o ouro da Nova Jerusalém, ele é um ouro transparente, é um ouro brilhante como cristal? Você já viu desse ouro, Ana Paula? Eu vejo esse ouro todo domingo na reunião, quando os irmãos estão no Espírito.
quando os irmãos estão desfrutando do Senhor, quando os irmãos estão alegres no Senhor. Sabe o que é aquilo? É a glória de Deus resplandecendo através do ouro. Você, eu sei, você pode falar assim, irmão, você já é aposentado, já ganhou a sua vida, você já trabalhou, já criou filho, já tem casa, está com seu carro, tem a sua casa. Eu ainda não tenho nada disso. Eu sei a fase de vida que vocês estão, mas eu confesso a vocês, se na idade de vocês eu ouvisse uma palavra que eu estou ouvindo hoje, eu teria evitado muita coisa. Quando eu cheguei na vida da igreja aos 21 anos, o Senhor precisou fazer um trabalho de purificação, porque mesmo com 21 anos eu amava o Senhor, mas pelo fato de não ter esse discernimento, não ter ninguém que nos orientasse naquela época, a descontaminação foi mais difícil. Então é mais fácil vocês não se contaminarem do que depois vocês terem que ser descontaminados. É mais fácil vocês preservarem a saúde do que ter que tomar um remédio para curar uma doença. O Senhor quer que vocês sejam gloriosos. Amém. Ele está nos chamando para a glória. E o livro de Hebreus fala de uma coisa, que Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Amém. Você pode falar, irmão, eu não sei o caminho da glória. Eu vou dizer para você, siga Jesus, porque Ele é que nos conduz para a glória. Amém. Esteja com aqueles na igreja que de coração puro invocam o Senhor, porque eles estão no caminho para a glória. Eu tenho muito encargo de falar sobre a glória, mas eu não sei como transmitir isso para vocês, porque são coisas muito celestiais. Senhor Jesus, quando Jesus ressuscitou, uma irmã chamada Maria foi até o sepulcro, não é isso? Aí Jesus se apresentou a ela. Aí Jesus falou assim para ela: Maria, não me toques. Por quê? Eu ainda não subi ao Pai. Antes da ressurreição, Jesus poderia subir ao Pai? Por quê? Porque Ele estava num corpo físico, não glorificado. Mas após a ressurreição, o seu corpo é um corpo de glória. Esse corpo, eu vou dar só uma palhinha para vocês. Esse corpo de glória que você e eu vamos ganhar, ele pode sair da esfera terrena para a esfera celestial. Em Mateus capítulo 13, versículo 43, nós lemos também, fala que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, do reino de meu Pai, Jesus falando, não é isso? Você já imaginou, Érica, você resplandecendo como o sol? Você já imaginou você morando lá no, é Bairro Botafogo ali? Parque Flora. Você fala para Júlia: Julinha, agora eu vou subir ao Pai. Eu vou lá diante do trono. Já pensou? É isso que vai ser a nossa glorificação. Não é isso que vai ser, é uma parte do que vai ser. A gente que mora num país que é difícil obter as coisas, é difícil comprar um carro, é difícil ter uma casa própria, mas o fato de você ter um corpo de glória, esse corpo de glória, esse estado, eu não vou falar corpo de glória, é um estado de glória que vai ter um corpo que contém essa glória. Meu Deus, o que é isso, amor? Nós estamos hoje no caminho para essa glória, e quando nós alcançarmos a plenitude da filiação, quando o nosso corpo mortal for absorvido pela vida, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,4, eu sempre confundo se é 5,4 ou 4,5, ele fala que o mortal será absorvido pela vida. Você não terá limites
físicos, não terá limites psicológicos, não terá limites espirituais, não terá limites mentais. Aquela prova de cálculo que você tanto tem dificuldade para fazer lá na faculdade. Tá rindo por quê? Eu me lembro, meu Deus, quando eu fiz cálculo 4, quando eu fiz física 4, espectro eletromagnético da luz. Meu Deus, o que é isso? Porque a minha mente ainda não está contida na glória de Deus, não foi saturada pela glória de Deus. Então, quando nós formos saturados pela glória de Deus, aquilo que é em parte será aniquilado, e nós seremos como Deus é. Não sou eu que digo isso. 1 João capítulo 3, versículo 2: quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. Alan, você consegue tocar um pouquinho nisso? Irmãos, eu estou começando agora, aos meus 56 anos, tocar que eu serei como Deus é. Amém. Mas eu não serei como Deus é numa entidade física individual, é numa entidade coletiva chamada Nova Jerusalém. Amém. Você será como Deus. Aquilo que Satanás queria pela força, Deus tirou dele e nos deu pela graça. Amém. Aleluia! Amém. Por isso eu disse um dia desse na reunião, nós precisamos ser os homens, glória a Deus. O que você pode dizer diante dessas coisas? Paulo falou, que diremos à vista dessas coisas? O que você vai dizer? Você vai trocar isso por um prato de lentilhas? Você vai trocar isso, Davi, por um prato de lentilhas? Se você não vê o que é a glória de Deus, você não será atraído por ela. Essa glória de Deus está na igreja. Mesmo que nós na igreja sejamos fracos, debilitados, cheios de problemas, mas quando nós nos reunimos, tem ou não tem glória? Tem glória. Sabe por quê? Juntos, a glória de Deus não é para indivíduos, a glória de Deus é para uma cidade coletiva. Por isso, quando nós nos reunimos como igreja, a glória de Deus resplandece. Amém. Não saiam da igreja nunca. Isso é assinar a sua sentença de suicídio espiritual. Que tal? Amém. Vocês querem chegar na glória? Amém. Você quer, Julinha, chegar na glória? Você quer, Helena? Quer, Bruninha? Agora eu vou dizer para vocês qual é o caminho da glória. É a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Você quer ver Deus, Natan? Quer? Você quer, João Pedro, ver Deus? Amém. Santifique-se. Amém. Purifique-se de toda a contaminação do mundo, de toda a contaminação do pecado, de toda a contaminação da carne, de toda a influência dos espíritos malignos. Seja santo para Deus. E eu não posso me santificar por você, nem você por mim. Isso é responsabilidade de cada um. E Deus já nos designou para isso de antemão. A santificação é o caminho para a glória. Amém. Nós fomos chamados para a glória. Amém. Imagina Deus ser expressado através de você. Imagina você poder ser um representante legal de Deus. Para isso tem um preço. Você precisa se santificar. Eu queria dizer para vocês, jovens, irmãos, não só jovens, jovens irmãos ou irmãos jovens, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora eu vou falar uma coisa que talvez vocês nunca ouviram. O sangue de Cristo não resolve todos os nossos problemas. Não resolve. O sangue de Cristo, ele nos purifica, mas o sangue por si só não nos transforma. O sangue por si só não renova a nossa mente. O sangue por si só não nos santifica.
Sabe o que nos santifica? A palavra de Deus. Sabe o que nos santifica? A palavra de Deus. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo por ela se entregou, para torná-la gloriosa e sem defeito, tendo lavado ela por meio da lavagem de água de quê? Da palavra. Foi do sangue? Não, da palavra. Se você quer ser sério diante de Deus, eu estou falando aqui para vocês como se eu estivesse falando com pessoas da minha idade, porque espiritualmente vocês podem ser da minha idade. Vocês não são crianças. Eu fico muito constrangido quando na igreja vocês são tratados como crianças. Vocês não são crianças. Vocês estão sendo treinados pelo Rei do Reino dos Céus para serem reis com Ele no milênio. Amém. Para expressar a glória de Deus pela eternidade. Vocês não são crianças. Eu não quero, como disse o irmão Rick no treinamento de pais e servidores agora, colocar a armadura de Saul em vocês, né? Davi devia ser do meu tamanhozinho, talvez mais magrinho, né? Que eu sou gordinho. Saul era um homão, 1,80m, 1,90m, sei lá, bonitão. A Bíblia fala que ele era bonito, um homem vistoso. Ele tinha uma armadura, não devia ser qualquer armadura. Aí Davi foi lutar contra o Golias, contra o filisteu lá. Aí o Saul, não, vamos botar a armadura, minha armadura no Davi. Quando botou a armadura do Saul no Davi, o Davi não conseguia nem levantar a espada, não conseguia andar, não conseguia. O que eu quero dizer para vocês? Você pode falar assim, irmão, você está aí, você está falando que tem 56 anos, isso, aquilo. Eu não tenho a sua idade, a minha vida, eu ainda não resolvi a minha vida. Sim, mas você pode se santificar na medida que você ganhou do Senhor hoje. Quando você tiver 56 anos, eu tenho certeza, acho que a gente não vai chegar até lá, né? Mas se o Senhor não voltar até vocês completarem 56 anos, eu tenho certeza que espiritualmente vocês vão estar muito mais avançados do que nós. Eu, Janodi, né? Jorge, Reginaldo, Evandro, Alexandre, Jefferson é garoto, chegou aos 50 ainda. Sabe por quê? Porque vocês estão ouvindo uma palavra hoje que pode tornar vocês sábios para essa salvação. Amém. Ok? Então a santificação é o caminho para a glorificação. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Na letra C desse número aí fala assim: precisamos perceber que antes de chegarmos ao estágio da glória, teremos de ser manifestados diante do tribunal de Cristo. Por isso devemos aprender a ter temor, tremor e reverência. Hebreus 4:1 diz que não há criatura que não seja manifesta diante dele. Sabe, jovens, irmãos, nós precisamos entender que todos os nossos atos hoje terão consequências futuras. Todos. Eu falei para vocês que eu não gostava de ir para a escola, né? Mas eu gostava de estudar. Eu gostava de estudar. Aos meus 17 anos eu fiz prova para sargento da aeronáutica, fiz prova primeiro para cadete da aeronáutica, não consegui. Meu sonho era ir para EPICAR, ser aviador. Na época eu não usava óculos, não consegui. Eu falei, então vou ser sargento. Passei para o concurso de sargento, depois não fui classificado. Aí fiz prova para a escola técnica do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, passei em terceiro lugar no concurso, terminei em primeiro lugar na turma geral. Fui contratado, trabalhei 37 anos na Marinha. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida tem que ter meta. A sua santificação vai até fazer você prosperar financeiramente. Muitos dos meus colegas da minha idade estavam lá no Mascaulino, lá em cima, né, Jorge? Quem mora em Alxim sabe, Mascaulino Soares, um morro
muitos dos meus colegas que não gostavam de ir para a escola nem de estudar, hoje tem uma vida bastante complicada. Mas eu era tão pobre quanto eles. Não é que eu sou rico hoje, não. Eu só estou dizendo o seguinte: se você tiver uma meta na sua vida, você vai ser abençoado por Deus. Se você se santificar, se dedicar, tudo vai ter uma consequência lá na frente, positivamente e negativamente. Vocês, a maioria de vocês aqui não são casados. Pensem muito bem antes de casar, porque o casamento é a decisão mais séria que um ser humano toma na sua vida. Aí você pode falar, aquela irmã é bonitinha, né? Aquele rapaz é bonitinho. Sim, sim. Eu já fui bonitinho também. Hoje eu sou careca, gordinho. Agora eu estou um pouquinho mais, mas já fui bem mais gordinho. Diabético, cheio de problema. O que eu quero dizer? As coisas que nos atraem para casar, que é a beleza, passa. Mas o casamento não passa, que é um casamento só diante de Deus para sempre. Então, se o seu casamento não for fundamentado na palavra de Deus que te santifica, você vai ter problemas, e nós não poderemos te ajudar nos seus problemas, porque a decisão que você tomou, é claro, não estou dizendo que os irmãos vão te abandonar, não é isso que eu estou dizendo. Nós vamos amar os irmãos e lutar pelos irmãos até o fim, mas tem coisas que são indissolúveis, que não tem como voltar atrás, entende? Então tomem a decisão sábia em santificação. Eu vou acabar agora. Eu tinha muito mais para falar, mas deu para entender qual é, Ricardo? Sim. O que vocês acham? Vocês dizem amém ou não dizem amém? Amém. Vocês dão razão para a palavra de Deus? Amém. Vocês precisam aprender a se relacionar bem com a palavra de Deus. Para eu concluir aqui meu compartilhado, em Apocalipse 2 e 3 fala sobre as 7 igrejas, não fala? Quais são as duas últimas igrejas que tem Apocalipse 3? Filadélfia e Laodiceia. As duas igrejas, qual foi a característica da igreja em Filadélfia? Hein? Não. É claro que tinha amor fraternal. Mas o que Jesus ressalta das características dela? Guardou a sua palavra e não negou seu nome. Mas Jesus fala assim: eu sei que você tem. Eles eram crentes fortes. E o que Jesus promete para eles? Ao vencedor, olha só, olha o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia: ao vencedor eu o farei coluna no santuário de meu Deus. Como que aquele Jesus no início falou assim: eu sei que vocês têm pouca força, e no final ele fala: eu farei de vocês uma coluna. A coluna é fraca? O que aconteceu com eles de pouca força para se tornar uma coluna? Como? Guardaram a palavra. Jesus falou: vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Se vocês guardarem a palavra, se relacionarem de uma maneira adequada com a palavra, você vai sair de um crente fraco para uma coluna. O que vocês dizem? Amém? Ou, como dizia o irmão que reuniu conosco, amém ou não amém? Lembra dele? Lembra dele? O que vocês dizem? Amém ou não amém? Amém. Então vocês têm que buscar um relacionamento adequado com a palavra de Deus. Sabe uma coisa que me incomoda? Vou abrir agora aqui um leque aqui, não quero entrar em polêmica. Sabia que na Bíblia não existe reunião de jovens? Na Bíblia só existe reunião da igreja. E as reuniões de jovens às vezes parecem uma reunião fora da reunião da igreja. Estou sendo sincero com vocês. Hoje é o dia de ser sincero, viu?
Está gravando e tudo. É claro, a gente entende. Mas vocês não podem se sentir fora da igreja. Na reunião de jovens, quantos irmãos tem mais ou menos, quantos jovens participam da reunião mais ou menos? Uns 15? Aí tem reunião ministerial sábado, mesmo dia da reunião é um sábado, reunião ministerial, e um sábado reunião de jovens. Na reunião de jovens tem 15 jovens, na reunião ministerial 3 ou 4. Sabe por quê? Vocês têm que corrigir isso. Se vocês querem ser fortes, vocês têm que estar com a igreja, na reunião da igreja. Não existe reunião adaptada para jovens. Essa reunião são misericórdia para ajudar vocês. Então, se vocês querem se tornar essa coluna, vocês têm que vir para a reunião da igreja. Vocês têm que entrar no estudo Vida de Mateus conosco. Vocês agora, nós vamos ver a partir do ano que vem, mês que vem, né? Vamos ver, entrar no estudo Vida de Hebreus. Vocês querem se tornar essa coluna? Vocês querem? Ih, não quer não. Mas essa coluna está meio fraca. Então, se vocês querem se tornar essa coluna, aprendam a amar a palavra de Deus. Aprendam a amar as reuniões da igreja onde tem a palavra de Deus. Pega o seu reavamento matinal, leia ele com os versículos. Sabe o que vai acontecer? A sua mente será renovada. Você não terá depressão. Eu não estou dizendo que quem tem depressão, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu digo o seguinte: uma mente renovada, dificilmente Satanás encontra caminho nela. Porque uma mente renovada produz transformação. Uma mente renovada produz santificação, conformação. É claro, irmãos, eu quero ser equilibrado. Eu não estou dizendo que tudo que nos acontece é porque existem doenças que são problemas hormonais, são problemas físicos, eu não estou negando isso, mas eu quero dizer o seguinte: se a mente de vocês forem a mente de Cristo, ela terá o capacete da salvação e terá uma blindagem. Ok? Agora eu não falei da igreja de Filadélfia, agora a igreja de Laodiceia. Pergunto a vocês: eles tinham ou não tinham a palavra? Para e pense. Olha a palavra de Jesus. Eles diziam que eles eram ricos e abastados, e que não precisavam de mais nada. Sabe por quê? Eles tinham conhecimento bíblico. Eles poderiam debater com qualquer um de nós sobre doutrinas bíblicas, mas a palavra não iluminou eles interiormente, não operou neles. Você vê, a igreja em Filadélfia era fraca, mas a palavra operou dentro deles. A igreja em Laodiceia era forte, mas a palavra não operou dentro deles, não foi luz para eles. Aí o que aconteceu? Jesus falou: você é pobre, você é cego e você está nu. Mas Jesus falou assim: eu repreendo e disciplino a todos aqueles que amam. Então, irmãos, Jesus falou aquela palavra dura para eles, sabe por quê? Porque Jesus amava. E o amor de Deus não é como o amor de um pai desequilibrado. Ele nos ama a ponto de nos dar o seu reino, mas Ele também nos disciplina para que participemos da sua santidade. Amém. A palavra tem que operar em nós. Eu não sei como que está em vocês. Talvez você pode falar: irmão, mas eu tenho 13 anos, né? O Luquinha aqui tem 13 anos. Bruninha, você está com quantos anos? 12 anos. Eu não estou dizendo que você tem que liberar mensagem, não. Se você ganhar um versículo, um versículo por dia, dá, Bruninha, para ler um versículo por dia? Dá, Luquinha, para ler um versículo por dia? Eu não estou pedindo que você tenha revelação, que você seja o Watchman da revelação divina. Não, só um versículo por dia. Isso vai criar em você um depósito. É um hoje e um amanhã. E quando a palavra de Deus entra, ela impede que outras coisas negativas entrem. Aí você vai crescer na graça e no conhecimento.
e você vai se tornar um homem e uma mulher de Deus. Entende? Então, aprendam a se relacionar. Mas você pode falar assim, irmão, eu não consigo. Tá bom, eu entendo, eu também não conseguia. Mas como o irmão Rico falou no treinamento de pais e servidores, você vê lá o Michael Jordan, tem um outro cara aí que é hein? Steph, é isso aí mesmo. O cara, eu já vi o jogo dele, rapaz, cesta de 3 pontos, fora do garrafão. O cara, mas ele está falando, as estatísticas mostram que ele só acerta 40%. Então, depois pergunta o irmão Rick lá, que ele é americano lá, ele fala isso na mensagem. Então, eu estou acreditando na pesquisa dele. Sabe por quê? Não é 40% no jogo, tem o treinamento, não tem? Então, de cada 100 cestas no treinamento dele, ele acerta 40. Aí você fala, eu não consigo. Tu pensa que ele está jogando lá, ele consegue tudo? Não. Isso vem com prática. Isso vem com exercício, com dedicação. Aí você vê lá o irmão Ronquengas lá, 80 e alguma coisa já, né? Ele fala a Bíblia de cabeça e você só fica... Você acha que aquilo ali veio por milagre? Não, teve muito suor, muitas noites sem dormir, muitos passeios sem ir, muitas festas de aniversário, de casamento sem ir. Eu não estou dizendo que você não é Ronquengas, mas você tem o desejo de se tornar como ele um dia. Ande no caminho que ele anda. Entende? Eu estou falando de Ronquengas porque eu acho que ainda não sou o modelo adequado, né? Mas, irmãos, temos que estar no caminho. Amar a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus operar. Assim a palavra vai ser luz para nós e nós vamos conseguir ver a coisa no aspecto espiritual, não apenas no aspecto físico. Ok? Eu vou ficar por aqui. Eu já falei, acho que até além. Então, vamos ter compartilhado? O que vocês acham? Eu não sei como é que está a programação.